Tudo bem, pessoal? Hoje comentário sobre Evil Dead Rise, A Morte do Demônio, Ascensão, filme dirigido e escrito por Lee Cronin, que eu lembro que teria uma estratégia de lançamento diferente, porque ele é pensado e financiado como um original HBO Max, adição de catálogo de serviço de streaming, e duas coisas mudam os planos. Primeira é a repercussão extremamente positiva das sessões de teste, e a outra, fundamental, seria a troca de comando na Warner. Sai Warner Media, entra uma nova gestão com a Warner Bros. Discovery, com a ideia do David Zaslav de dar justamente uma janela de exclusividade para filmes da Warner. Nesse caso aqui eu não tenho dúvida de que isso vai ser muito positivo a partir do momento que o custo de Evil Dead Rise está na casa de 15 milhões de dólares, que é uma faixa de orçamento baixa quando comparado a outros grandes projetos de grandes empresas do mercado. Bom, a franquia Evil Dead mostrou já que ela vem se reinventando entre cinema e televisão e abrindo porta para diferentes rumores. Às vezes, as pessoas criam uma expectativa baseado numa pauta, por exemplo, de uma possível sequência de Army of Darkness. Por outro lado, você tem uma reimaginação de Evil Dead comandada pelo Fede Álvares, que deixa, inclusive, possibilidade de retorno daqueles personagens em um novo filme. Evil Dead Rise poderia ter um problema de tentar achar um vínculo nessa franquia. Como entrada isolada, vou falar para vocês que me surpreendeu em muitos momentos. É claro que o nome Evil Dead é muito forte, a franquia é celebrada. Eu fiz a crítica de todos os filmes, vou deixar a playlist na descrição. Nesse caso aqui, penso que a trilogia original ela serve como fonte de inspiração em muitos momentos, passagens marcantes de tributos, tentativas, inclusive, de estabelecer um cenário de referências, mas o melhor referencial mesmo seria na questão gráfica ao filme do Fede Álvares. E eu digo isso por conta da violência, do sangue, da brutalidade, sem esquecer que Evil Dead Rise busca por uma narrativa original. Acredito que tem uma boa seleção de elenco, gostei dos nomes envolvidos, o trabalho gráfico chama atenção e o grande destaque é para a sonoridade. Beth, interpretada por Lily Sullivan, vai até a cidade de Los Angeles para visitar e buscar uma reaproximação com a sua irmã, Ellie, interpretada por Alyssa Sunderland, que mora com seus 3 filhos em um apartamento pequeno. Mas tudo toma um rumo macabro quando elas encontram um antigo livro que dá vida a demônios que atormentam a família. Primeiro ponto de discussão, referencial Evil Dead. Você sai da zona de conforto da floresta, da cabana, e vai para um cenário totalmente diferente num apartamento na cidade de Los Angeles. Então a questão seria: você vai expandir a narrativa ou você vai trazer um isolamento? Nesse sentido, se você pegar referências da franquia Evil Dead, o isolamento ele até acaba sendo forçado pela restrição de valores, de orçamento, que aí acaba gerando todas as saídas criativas tomadas pelo Sam Raimi, especialmente nos 2 primeiros filmes. Aqui em Evil Dead Rise eu senti que a opção por um apartamento gera uma sensação de prisão que me fez lembrar de Demons 2, do Lamberto Bava, que eu acho que é o melhor referencial nesse caso. Isso entra na franquia Evil Dead de uma forma que eu tenho certeza que vai revigorar a franquia, de deixar de lado aquele vínculo da trilogia original que, nesse sentido, ela não vai conseguir ser emulada a menos que Bruce Campbell e Sam Raimi entrem em um acordo para fazer uma nova versão, uma sequência de Army of Darkness que eu não vejo saindo do papel nesse momento. Então Evil Dead Rise, por exemplo, me chama a atenção pela forma como trabalha com o conceito de tortura. A tortura física, que ela é aplicada pela violência, claro, pelos banhos de sangue, pelo gore que você vai ver durante todo o filme, e da tortura psicológica também a partir da visão do que é a mãe. Porque para puxar para a vertente do terror psicológico, o retrato da mãe, que teoricamente te daria conforto e segurança, é revirado e se torna a principal fonte de ameaça. Para casos parecidos, um grande desafio é de você conseguir trazer um cenário de tensão natural, com um vínculo entre familiares, e quando você tem crianças envolvidas pode gerar aí um problema a mais, porque elas têm que entrar nessa tensão para conseguir atingir o público. E eu senti que o filme ele não apressa essas considerações, ele faz com que você se interesse para a família, é um dos pontos positivos da experiência. Mas um problema que o filme enfrenta e que me incomodou em alguns momentos é do auto-isolamento e das opções que o longa faz para restringir ao máximo o caso para um grupo específico de personagens. Então saídas alternativas tornam o longa mais dinâmico, com uma cena no corredor ou mesmo uma outra no elevador, que poderia referenciar e lembrar tantos outros projetos no terror. Eu vejo Evil Dead Rise como uma tentativa de projeto ponte entre passado e presente, até mesmo pro terror, para essa interpretação, porque existe toda uma simbologia e mitologia consagrada em Evil Dead
sobre demônios possuidores, livro dos mortos, até mesmo a questão visual da primeira pessoa. E aí, para tornar essa opção mais atraente, parece que em alguns momentos o diretor diz: ok, eu vou aproveitar tudo isso, eu vou fazer referências e tributos também a Evil Dead, essa grande fonte de inspiração para ele, mas eu vou colocar um limite, e aí eu quero desenvolver o meu filme a partir de tendências contemporâneas. A maior delas é o uso dos jumpscares, que em um momento eu acredito que se torna até fora do eixo e um tanto quanto exagerado. Alyssa Sunderland, que interpreta a Ellie, naturalmente se torna o grande destaque do filme. Referências isoladas a outros clássicos de terror, como Exorcista, existem, mas a Ellie ela ganha uma conturbada personalidade que, aliada à questão materna, torna esse longa bem interessante. Evil Dead sempre foi referencial de criatividade a partir de soluções práticas. Não tinha dinheiro para efeito especial? Não tem problema, Evil Dead dava sempre aulas de bons efeitos práticos. Nesse caso aqui você vai ter uma boa maquiagem junto de complementos gráficos que me chamaram a atenção para o período que nós estamos vivendo. Por exemplo, O Exorcista do Papa, que eu já comentei aqui no canal, tem um orçamento maior que Evil Dead Rise e tem complementos gráficos muito mal feitos. E um outro diferencial que vale a recomendação no cinema diz respeito à sonoridade, porque no terror contemporâneo, às vezes, até por pressão do estúdio, você tem duas saídas. Primeira é para tentar gerar algum ambiente de tensão forçado a partir de uma trilha sonora carregada, e a segunda é de explorar o silêncio, e aquele silêncio que vai te levar para um jumpscare. Evil Dead Rise tenta mesclar tudo isso aproveitando detalhes, chiados, passos, a construção de um ambiente de medo que realmente é bem feita. Sem contar na crescente brutalidade, pelo que é mostrado também no filme. Quando eu falo dessa ponte passado e presente na visão de terror, eu penso na combinação do jumpscare justamente com tomadas que vão lidar com desmembramentos e todos os tipos de ataque que você pode imaginar. Eu penso que o filme acerta ao trazer um investimento emocional que faz com que você se preocupe com os personagens. Essa questão da tortura psicológica me chamou a atenção pelo papel da mãe e pela forma como o filme vai buscar trazer um humor que não se torna o principal destaque do filme, mas vai trazer uma ponta de humor a partir de referências isoladas. E por outro lado, eu penso que esse isolamento, quem sabe, acabou se tornando um empecilho para expandir a experiência. Não sei se por conta da restrição orçamentária ou se apenas uma ideia que pode dar aí outros resultados futuros. Para Evil Dead Rise, nota 7. Eu acho que esse é um filme que ele vai abrir portas para a franquia Evil Dead. Sabe por quê? Porque sempre que Evil Dead tem um projeto especulado, ele primeiro vem com a carga da participação do Ash, que o Fede Álvares mostrou que não precisa, mas vem também com a questão da reinvenção de uma fórmula que já havia dado certo. Essa nova produção ela vai acabar fixando pontos de interesse comuns quanto a objetos e práticas, e ela mostra que existe mais coisa para falar, que você pode levar para outros casos. Me lembrou bastante até a opção tomada com a franquia Predador recentemente, em que você abre a expansão aí de Predador para tantas passagens históricas. E eu não posso deixar de mencionar também que a franquia Evil Dead ao longo de sua história já passou por vários problemas. Falta de dinheiro, problemas com o produtor, falta de apoio de uma distribuidora forçando um novo final, desistência de projetos, rumores sobre remakes, reboots, sequências que nunca saíram do papel. E mesmo assim, entre TV e cinema, todos os projetos mantêm relevância. Todos os projetos conseguem trazer um índice de originalidade interessante e é aquele caso da franquia que, na minha visão, não tem uma entrada ruim. Certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção, até mais e tchau!